nós nos reunimos para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Somos gratos a Deus pela presença dos irmãos aqui, mas principalmente pela presença de Deus através do Espírito Santo do Senhor que está conosco nesta noite maravilhosa. Nós começamos o culto um pouquinho mais tarde hoje, não para nós assistirmos o jogo, mas por conta da logística, né? Eu já estou aqui já desde das 6 horas, mas aí os irmãos esperam passar todo esse volume, né, de pessoas transitando e tudo mais. Eu espero que os irmãos compreendam. Nós temos começado às 19h30, nosso horário normal é às 19h, vai continuar sendo, tá, irmãos? Louvado seja Deus. Irmãos, eu gostaria de convidá-los para um momento de oração, para nós curvarmos as nossas cabeças, nós podermos entrar na presença do Senhor em oração. Nós temos alguns pedidos, algumas pessoas clamando pela misericórdia do Senhor, e nós vamos clamar. Deus sabe cada situação. Nós vamos orar pelos aniversariantes, pela Hillary, também pelo Guilherme, a irmã Eloise, e também a Gabriele, minha filha, está aniversariando também. O irmão Lucas está conosco, ele pede oração pela sua noiva, pela Tamires, também pela filha Luísa, e também por ele também, para que Deus possa abrir uma porta de emprego, e poderoso é Deus para isso. O pedido está aqui, eu estarei entrando em oração por esses pedidos, meu irmão. Poderoso é o nosso Deus para agir em cada situação aqui apresentada. Vamos falar com Deus, vamos curvar as nossas cabeças, vamos entrar na presença do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus todo-poderoso e santo, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Senhor, nesta hora, neste momento, Senhor, nós entramos na Tua presença, Pai, para clamar ao Senhor pelo perdão dos pecados que nós, Senhor, possamos talvez ter cometido, seja no pensamento, vendo, olhando. Tenha misericórdia de cada um, Senhor, daquele que se apresenta diante do Senhor. Pai de amor e bondade, que esta noite seja uma noite de bênção, uma noite de derramamento do Teu poder sobre as nossas vidas, que nós possamos sentir, ó Pai, a Tua presença maravilhosa e poderosa no nosso meio, pois nós nos reunimos para lembrar, Senhor, a morte e a ressurreição de Jesus, Teu Filho amado. Ó Pai, é no nome dele que nós adentramos na Tua presença, confiando no sacrifício expiatório de Jesus, ó Pai, Teu Filho amado. Pai de amor e bondade, nós queremos apresentar diante do Senhor, Pai, os pedidos que aqui foram apresentados. O irmão Lucas, Senhor, ele pede por uma porta de emprego. Senhor, que o Senhor venha derramar do Seu poder sobre a vida dele, abrindo, Senhor, essa porta de emprego da qual ele precisa. Tu sabes, Senhor, Tu conheces todas as coisas e sabes a necessidade do Teu servo. Pai, também a Tamires, ó Pai, que o Senhor venha entrar com providência na vida dela. Pai, uma enfermidade, que o Senhor venha agir, ó Deus, que o Senhor venha fazer uma obra poderosa, ó Pai, na vida desta moça, ó Pai. Também da Luísa, que o Senhor venha, Senhor, fazer uma obra poderosa na filha do Teu servo. Tu conheces e sabes todas as coisas, e nada, Senhor, está oculto ao Senhor, nada está escondido do Senhor, ó Pai. Ó Deus de maravilha e poder, nós clamamos, Senhor, pelos nossos irmãos aniversariantes desta semana, Senhor, a Hillary, o Guilherme, a Gabriele, que o Senhor possa derramar do Seu poder sobre cada um desses, ó Pai. Que o Senhor possa guardar e proteger aqueles que porventura estão a caminho deste lugar, ó Pai. Põe as Tuas mãos, traga-os em paz, Senhor, debaixo das Tuas mãos santas. Livra, Senhor, cada um dos meus irmãos de todos os males que possam acontecer no decorrer deste percurso. Estende, ó Deus, as Tuas mãos sobre cada um dos meus irmãos. Ó Pai, que esta noite seja uma noite de revelação da Tua palavra, Senhor, uma noite que nós possamos nos deliciar da Tua palavra, nós possamos compreender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite maravilhosa. Ó Deus poderoso e santo, que o louvor que nós entoarmos aqui possa chegar ao Senhor como um cheiro suave, ó Pai, uma oferta, Senhor, de sacrifício agradável ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa receber as nossas orações nesta noite, o nosso sacrifício possa chegar ao Senhor, ó Pai, e Tu possa se agradar de nós, ó Deus. Que a Tua palavra possa vir como um bálsamo sobre as nossas vidas, ó Pai, e a nossa alma possa se alegrar diante do Senhor. Ó Deus poderoso e santo, Deus de amor, bondade e misericórdia, que
Que a Tua mão, Senhor, possa nos alcançar nesta noite para nos abençoar. Senhor, que esta noite, aquele que chegou aqui com o coração entristecido, o Senhor possa encher de alegria, ó Pai. Aquele que chegou enfraquecido, o Senhor possa fortalecer. Aqueles em esperança, Senhor, desesperançado, possa sair cheio de esperança e ânimo na Tua presença, ó Pai. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso e em Ti colocamos a nossa oração, ó Pai. No nome de Jesus, Teu Filho amado, oramos. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Vou convidar os irmãos para nós irmos lá no livro de Romanos, no capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor do versículo 1 até o versículo 11. Romanos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Hoje é noite de celebração da ceia do Senhor, noite de lembrança do sacrifício de Jesus, noite de lembrarmos que nós estávamos perdidos e fomos achados, encontrados pelo Senhor, noite de lembrar que nós estávamos condenados ao inferno e o Senhor nos resgatou e nos levará para o céu. É noite de nós nos alegrarmos, irmãos, é noite de alegria, é noite de estarmos com o coração aquecido diante do Senhor, cheio de alegria e cheio de paz. Romanos capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao 11, a boa e poderosa palavra de Deus. Você pode aí acompanhar na nossa projeção, ou também você pode acompanhar no seu celular, na sua Bíblia de papel, como você tem acesso à palavra do Senhor. Acompanhe a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual alcançamos a reconciliação. Amém? Glória a Deus por essa leitura. Nós já tivemos um vislumbre, do que o Senhor irá falar conosco nesta noite maravilhosa, sobre a graça do Senhor derramada sobre nós, sobre o poder do Senhor derramado sobre nós, pelo sacrifício da cruz, e da qual nos resgatou para estarmos eternamente com Deus. Nós vamos louvar o Senhor com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de ânimo, sabendo que Ele, somente Ele, é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda a majestade. Amém? Vamos louvar o Senhor com o nosso coração cheio de alegria, porque crente nunca perde nada, crente ganha, e nós ganhamos em Cristo Jesus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Mais um dia que o Senhor fez para estarmos aqui, para louvarmos e agradecermos ao nome dEle. Quem está feliz com o Senhor aqui? Amém. Então vamos abrir os nossos lábios e cantar para Ele. Aleluias. Porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra
de toda glória, de toda majestade. Aleluia, Senhor. Com Deus Altíssimo.
aleluias. Glória a teu nome, Senhor. Glória a teu nome, Jesus. Para a cruz eu vou.
Glórias a Deus. Como é bom nós sabermos que Ele vive, Ele reina, Ele é o nosso Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome dEle, grande é o nosso Deus. Vamos convidar os nossos pequenos para estarem vindo à frente. Nós vamos orar com eles, para que eles possam também cultuar ao Senhor ali nas suas salas. As nossas irmãs, a Samara e a Kezinha, estarão ali ministrando a vida dos nossos pequenos, orientando eles em verdade, né? Sabendo o caminho que eles devem percorrer para servir ao nosso Deus. Desde pequenos já saberão o caminho a ser percorrido. Isso só acontece através da instrução bíblica. Então vai ser um momento feliz, um momento alegre de aprendizado da palavra do Senhor. Convidar os irmãos para estenderem as mãos para cá. Vamos abençoar os nossos pequenos para que eles possam ser ali ministrados pela palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso e Santo, Deus de amor e bondade. Senhor, neste momento nós pedimos as bênçãos do Senhor sobre os nossos pequenos. Pai, que o Senhor venha derramar, Senhor, sobre eles a Tua palavra, Senhor, de forma verbalizada, para eles aprenderem, Senhor, a andar nos Teus santos caminhos, a crescer, Senhor, em graça e em conhecimento, ó Pai, e em estatura também. Ajuda os nossos pequenos, orienta, instrui, Senhor, segundo a Tua palavra. Nós pedimos as Tuas bênçãos sobre a Samara, sobre a Kézia, que gentilmente, Senhor, estará ali orientando os nossos pequenos, ó Pai. Dá a elas, Senhor, o entendimento dos céus, para que elas possam, Senhor, trazer uma palavra de poder ao coração dos nossos pequenos. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Os irmãos estão alegres? Amém. Glória a Deus, isso é bom demais. Nós estamos felizes também. O irmão Lucas está nos visitando nesta noite. A irmã Jennifer também está ali no fundinho, no último banco, servindo ao Senhor, nos visitando nesta noite. É um prazer para nós. Nós vamos cumprimentar uns aos outros. Mostra o seu sorriso lindo aí. Cumprimenta os nossos irmãos que estão nos visitando. Deus abençoe vocês. Que bom estar aqui. Nós estamos reunidos para adorar ao nosso Deus. Nós estamos alegres porque o nosso nome está escrito no livro da vida, irmãos. Nós somos chamados para reinar nos céus com Cristo. Isso tem que nos encher de alegria. Nós não temos que nos preocupar amanhã o que nós temos que fazer, e temos um monte de coisa para fazer, glória a Deus, mas é amanhã. Agora é adorar o Senhor, agora é fazer lembrança da morte e da ressurreição de Jesus. E nós vamos também, irmãos, neste momento, ofertar na casa do Senhor, para que haja mantimento, para que tudo isso que você está vendo possa acontecer, né, para a glória de Deus. Então nós vamos orar. E depois nós podemos servir de forma física ou de forma digital, como os irmãos desejarem. Nós só estamos aqui, nós só estamos reunidos neste lugar, porque os irmãos têm ofertado, têm dizimado na casa do Senhor, e isso tem sido uma bênção para este lugar. Esta é a vossa igreja, é o vosso lugar, então vamos honrar este lugar, para que o Senhor possa continuar derramando bênçãos sobre as nossas vidas. Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez, depois nós estaremos colocando um louvor, e nós temos tempo de estar servindo ao Senhor, que também é uma forma de cultuar, trazendo a nossa oferta na casa do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno e poderoso, mais uma vez entramos na Tua presença. Pai, neste momento, Senhor, para pedir as bênçãos do Senhor sobre cada irmão, Senhor, que estará trazendo a sua oferta, o seu dízimo na casa do Senhor. Pai, que o Senhor possa derramar bênçãos sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, que o Senhor possa aumentar a sementeira dos meus irmãos, ó Pai, dos Teus servos, para que eles tenham muito para semear na Tua obra e para viverem bem, Senhor, as suas vidas. Pai, nós clamamos também por aqueles que possam estar passando por necessidades, por dificuldades. Senhor, clamamos por portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Senhor, aqueles que estão enfermos, nós pedimos, Senhor, cura, poder, saúde sobre a vida deles, ó Pai.
para que eles possam, Senhor, desenvolver as suas funções com inteligência e sabedoria, ó Pai. Clamamos, Senhor, pelas tuas bênçãos sobre nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém? Vamos servir ao Senhor de forma física ou de forma digital, como os irmãos desejam servir ao Senhor neste momento. Graças a Deus por este momento que nós podemos servir ao Senhor com os nossos recursos na casa do Senhor. Louvado seja Deus eternamente. Grande ao Senhor. Irmãos, nós vamos à palavra de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, ainda lá em Romanos. Deixa aberto aí a tua palavra lá em Romanos capítulo 5. Certamente nós temos muito a ouvir do Senhor nesta noite, da sua boa palavra. O Senhor me levou esta tarde, eu estava buscando a palavra do Senhor, e o Senhor me levou lá para o Primeiro Testamento, lá para Levítico, capítulo 1. Nós vamos depois navegar entre o Primeiro e o Segundo Testamento, Velho e Novo Testamento. Os irmãos já leram o livro de Levítico? Alguns irmãos já leram. Na maioria das vezes as pessoas falam livro complicado, cheio de rituais, cheio de situações, mata isso, faz aquilo, prepara um complexo sistemático, né, de rituais. As pessoas falam, não tem muito sentido. Mas se você não entender Levítico, você não entende a graça. Você não entendeu o que é sacrifício. Você fala para uma pessoa, Jesus te ama, Ele morreu no teu lugar. E eu, o que eu fiz? Não entende nada. Por isso que nós temos que ler a palavra. Nós temos que conhecer mais do Senhor. Por isso que eu amo estudar as Escrituras. Lá em Levítico capítulo 1, nós vamos, abre a sua Bíblia lá, depois nós voltamos aqui para Romanos. Lá em Levítico capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. E aparentemente, irmãos, se nós não estivermos atentos, parece que não faz sentido, mas faz todo sentido. Nosso Deus é ordeiro, Ele mostra o que Ele vai fazer. Deus não faz nada de surpresa, Ele sempre fala o que vai fazer, Ele sempre aponta para o que Ele vai fazer. E nós, vendo no livro de Levítico, nós entendemos por que Jesus veio, por que Ele se apresentou como um sacrifício, porque Ele teve que morrer, porque Ele teve que derramar o seu sangue. E aí começa a fazer um sentido maior. Nós começamos a entender o sentido da graça, o sentido do sacrifício, o sentido da expiação, o sentido do sacrifício vicário, aquele que foi no teu lugar. O que ia no lugar? Lá em Levítico, os animais, colocava-se a mão sobre o animal, o seu pecado ia ser representado através da morte dele, através do sangue dele, ele ia ser cozido, queimado no fogo, em sacrifício a Deus. Era necessário sangue derramado para que encobrisse o pecado, algo temporário, algo que apontava
para outra coisa, para algo mais perfeito, para algo que faria uma vez só, para algo que seria eficaz, eficiente, seria feito uma só vez. Mas até que isso acontecesse, era necessário que houvesse sacrifícios. E lá em Levítico capítulo 1, nós vamos ver o Senhor falando isso para Moisés. Levítico capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, para nós entendermos um pouquinho, contextualizar, irmãos, nós entendermos o que está acontecendo. Por isso que a celebração da ceia do Senhor deve ser feita com entendimento, sabendo o que está fazendo. Senão haverá entre nós muitos fracos e doentes, muitos que dormem, que não sabem o que está acontecendo, o que está sendo celebrado aqui. Diz assim, Levítico capítulo 1: chamou o Senhor a Moisés e falou a ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. E a sua oferta, se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá um macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá, e da sua própria vontade perante o Senhor. E porá, olha isso, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. E depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e aspergirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. E então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo no altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. E também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem as peças e a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Animal, sangue, morte, sacrifício, colocando a mão sobre ele, transferindo ali a sua responsabilidade para o animal, e ele seria morto, o seu sangue seria derramado, e depois disso ele seria queimado e oferecido a Deus, o sangue para encobrir os pecados cometidos. Uma vez por ano se fazia isso. O sumo sacerdote entrava lá no lugar especial e oferecia no templo o sacrifício pelas almas. Oferecia primeiro por ele e depois pela nação de Israel. O Senhor separa uma nação para virar modelo para o mundo, para eles entenderem tudo isso. Primeiro ele colocou o exemplo, a nação de Israel, e ele estava mostrando para algo que aconteceria depois, para nós entendermos o que é graça, para nós entendermos o que é sacrifício, para nós entendermos qual era o objetivo de Deus em resgatar a humanidade. Por um homem entrou o pecado, Adão. Depois disso o Senhor nos dá a lei em Moisés, para nós entendermos sobre o pecado, e estabelece os rituais, os sacrifícios. E desde então apresenta-se os sacrifícios diante do Senhor, depois da saída do Egito, depois da saída da escravidão, sendo mais uma vez tipo da igreja, escravizados pelo pecado, escravizados por Faraó, que é o inimigo das nossas almas, para que nós soubéssemos tudo o que aconteceu aqui com Israel, vai acontecer com o mundo depois. Ele fala para Abraão, quando ele sai lá da terra dele: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Mas como todas as famílias da terra, se era só Abraão e a nação de Israel, os que viriam depois dos seus descendentes? Ele já estava falando de Cristo, que alcançaria toda a humanidade através dele, através dos seus lombos, como diz as Escrituras. Jesus vem dessa mesma linhagem, é o nosso sacrifício perfeito. Isso nós só entendemos
quando nós lemos a lei, quando nós lemos o livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro maravilhoso. Se você ainda não leu, leia, que é maravilhoso. Ali você vai entender que o Senhor é todo ordeiro, é tudo no lugar, é tudo certo, é tudo feito sistematicamente. Não sei se tem algum técnico, algum engenheiro aqui, eu sou analista de sistemas, então para a gente montar um programa tem que começar no comecinho e ir até o final. Se você fizer o final e depois pensar no meio e no começo, vai dar tudo errado, não vai acontecer nada. Você pega lá uma máquina, né? Você precisa montar uma máquina, você vai pegar ela na caixa, separar todas as peças e depois começar a fazer a montagem, a sua sequência, né? Se você não fizer isso, vai dar tudo errado. O Senhor, Ele é da mesma forma, é tudo organizado, é tudo certinho, é tudo pré-determinado, determinado previamente. Ele já estava mostrando lá na lei, Ele já estava mostrando lá desde Adão, quando Ele fala para Eva, quando eles caem, quando eles cometem o pecado, Ele diz: da sua semente nascerá um que pisará na cabeça da serpente. O Senhor havia já pré-estabelecido tudo, já havia todo um plano arquitetado pelo Senhor, para que eu e você fôssemos alcançados por essa graça maravilhosa, que nós acabamos de ler em Romanos, capítulo 5. O Senhor nos chamou, irmãos, com um intuito, né? Ele chamou a Cristo, com o intuito de nós sermos alcançados e salvos, libertados por Ele, por Jesus, o nosso Salvador. Nós vimos que essa substituição, ela é descrita lá em Hebreus capítulo 10, vamos ler um pouquinho? Os irmãos gostam de ler, eu também, então vamos lá em Hebreus 10, do 1 ao 10, olha que lindo, nós vamos ver isso acontecer ali, quando o Senhor vai dizer, né, sobre essa questão da substituição, que é o sacrifício vicário, irmãos. Alguém vai no teu lugar, alguém faz o que você deveria fazer, aquilo que era para você fazer, alguém vai e faz por você, a substituição. Hebreus 10, do 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 10, do versículo 1 ao 10, porque tendo a lei, que nós acabamos de ler, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a ele se chega. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros ou de bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblação pelo pecado não te agradaram. Então disse, quem disse? Eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, e nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, um único sacrifício, sacrifício perfeito. Jesus, olhando para toda essa matança, para todo esse sangue derramado, para todos esses rituais, ele diz: eis-me aqui, me envia. Vamos tirar o segundo e vamos estabelecer o primeiro, e vamos estabelecer o segundo. Ora, o sacrifício estava ali, o Jesus estava pronto para vir e morrer por mim e por você, porque Ele era perfeito. Ainda que aqueles animais não tinham defeito, era sem mancha, sem mácula, né? Um macho de um ano, perfeito, era degolado,
sombra do que viria depois, era sombra do que aconteceria depois. Jesus, o nosso Salvador, o sacrifício perfeito, sem mancha, sem mácula, seria só uma dose, a dose única, só Deus pode dar, o remédio eficaz para o meu e para o seu pecado. Jesus, olhando para tudo isso, ele se coloca diante do Pai e ele vem, João diz, e encarna entre nós. O Verbo de Deus, a palavra de Deus, habitou entre nós, esteve entre nós, caminhou entre nós, morreu entre nós, mas ressuscitou entre nós e vive para sempre, como foi cantado agora. Vendo tudo isso, irmãos, nós podemos entender que esse sacrifício era perfeito, era maravilhoso, era eficiente, era eficaz, e bastávamos nós crermos, bastávamos nós colocarmos a nossa confiança no sacrifício dele, bastava nós acreditarmos que ele era o nosso Salvador, e ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, imerecedores. Graça é isso, favor imerecido, feito por nós quando nós estávamos lá perdidos no mundo, estávamos ainda no Egito sendo escravizados. Olha a sombra das coisas anteriores. Nós estávamos no Egito, o mundo simboliza o Egito, o inimigo das nossas almas, o faraó com o seu chicote na mão para nos escravizar, para nós fazermos o que ele queria, a hora que ele queria e do jeito que ele queria. Mas o Senhor, com mão forte, assim como com mão forte tirou Israel das mãos do faraó, assim também nos tirou das garras de Satanás, pelo sangue de Jesus derramado. Quando acontece a última praga, o que acontece ali, o Senhor manda fazer com que eles matassem um animal, macho de 1 ano também, da mesma forma, pegasse ele, comesse cozido, pegasse o sangue dele, colocasse nos umbrais da porta, e depois o anjo da morte passaria e ninguém morreria. Quem estava dentro da casa aonde tinha o sangue, ninguém morreria. Mais uma vez, tipificando o sacrifício de Jesus. Nós sabemos que Jesus nos disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, nós não morreremos. O Senhor nos garantiu vida eterna, assim como Ele garantiu para aqueles que estavam lá no Egito, mas depois morreram no deserto. Esse sacrifício perfeito, nós não morreremos, deitaremos na sepultura, mas estaremos com Cristo eternamente para a glória do nome dEle. Nós temos que ter essa convicção. Hoje nós fazemos lembrança disso, hoje nós fazemos comemoração pelo sacrifício de Jesus, hoje nós fazemos comemoração pela vida e não pela morte, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Morreu, mas não permaneceu na cruz. A nossa cruz vazia, não tem ninguém, é só para lembrar que um dia Ele passou por ela. Jesus não está na cruz, Ele está à destra de Deus Pai, glorioso, radiante, intercedendo por mim e por você. Ele tornou-se o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós nos momentos de crise, nos momentos de necessidade. Ele está ali olhando por nós. Quando o Pai olha, Ele não olha e não vê os seus pecados, Ele olha e vê o sacrifício de Jesus, Ele olha e vê o sangue derramado no seu lugar. Alguém entrou na sua frente e pagou a sua dívida. O apóstolo Paulo vai dizer: Ele cravou na cruz a cédula que nos era contrária. Ele perdoou os nossos pecados. Ainda o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, um pouquinho atrás aí, ele fala dessa perfeição. Hebreus 9, do 8 ao 13, ainda na mesma página aí, um pouquinho só atrás, Hebreus 9, do 8 ao 13, ele diz assim, dando nisto a entender no Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto,
enquanto se conserva em pé o primeiro tabernáculo. Lembra da lei? Versículo 9, que é uma alegoria para o tempo presente. Era uma alegoria, ele estava lembrando do que ia fazer depois. Continuando, em que se oferecem dons e sacrifícios, que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas, bebidas e várias alusões e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Esse tempo da correção. Mas vindo Cristo, ó que maravilha, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes ou bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e as cinzas de um novilho, aspergidas sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, 14 para fechar, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para serdes ao Deus vivo. Que maravilha, irmãos! Como nós temos que alegrar o nosso coração, porque isso não dependeu de nós, não dependeu, porque não estaria à nossa altura para fazê-lo, seria impossível, estaríamos matando o animal até hoje, estávamos derramando sangue de animais até hoje, para que houvesse um esconder, é como varrer o lixo para debaixo do tapete, continua lá, mas Jesus, quando Ele se entrega por nós, quando Ele morre por nós na cruz, e quando Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele diz, quando Ele morre, Ele diz, está consumado, agora eu vou me deitar e já levantarei. No terceiro dia Ele se levanta e dá o brado da vida. Ali Ele estava dizendo, nós vencemos, a igreja venceu, agora nós temos condição de entrar na presença de Deus. O véu que estava lá no templo, na onde só entrava alguns, agora não mais, agora esse acesso está liberado, essa porta está aberta, agora nós temos condição de entrar na presença do Senhor. Nós temos, por o sacrifício de Jesus, pelo sangue dele derramado, nós podemos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Saber que quando você dobra o seu joelho, que quando você entra em oração, que quando você se dispõe a estar diante do Senhor, Ele abre, o céu se abre e você entra na presença do Deus Todo-Poderoso. Somente o sumo sacerdote podia fazer isso. Era extremamente restrito. É estrangeiro, fica do lado de fora do templo, não entra nos lugares especiais, é só para a nação de Israel. Daqui para cá? Não, daqui para cá é só os sumos sacerdotes, ninguém mais entra para oferecer o sacrifício diante do altar do Senhor, somente o sumo sacerdote entrava. Agora eu e você podemos entrar pela obra redentora de Cristo Jesus. Quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga, irmãos. Você tem que entender que ali era a separação, nós não entrávamos, não tínhamos acesso à presença de Deus. Agora nós temos, em Cristo Jesus, nós temos acesso a essa graça maravilhosa. Está turbulento? Entra na presença do Senhor. As coisas não estão indo bem? Entra na presença do Senhor. Clama diante dele que Ele vai te responder. Ele vai nos responder. Porque na presença dele nós entramos. O que nós celebramos aqui nesta noite, irmãos, é a marca do cristão. Nós fazemos isso porque Jesus morreu e ressuscitou. O pão simboliza o corpo dele moído na cruz. O suco da uva representa o sangue dele derramado por nós, aspergido sobre as nossas almas.
quando nós ainda estávamos perdidos. Deus, falo isso tanto, né? E vou falar de novo. Ele não está sujeito ao tempo e ao espaço. Quando Jesus morre, lá no primeiro século, ele estava morrendo por causa de você. Aqui, nesse tempo presente, o tempo da correção que nós acabamos de ler aconteceu em Cristo Jesus. Sacrifício de animais não é mais necessário. O templo já não era mais necessário. Foi destruído. General Tito, logo depois da morte de Jesus, Jesus fala: não ficará aqui pedra sobre pedra. Vem e destrói tudo, põe fogo em tudo, acaba com tudo. O sacrifício cessa. Agora não é mais necessário sacrifício. Se você for agora lá em Israel, não tem nenhum animal sendo morto. Não tem nenhum judeu fazendo sacrifício. Não estão cumprindo mais os rituais do Levítico. Não tem necessidade. Porque Jesus, o Messias, o esperado das nações, chegou. Glória. Glória a Deus. Glorifica mesmo. Glorifica mesmo. Porque o Senhor morreu por você. O sangue foi derramado por sua causa. Nós só estamos aqui porque Ele morreu. Nós só estamos aqui porque o sangue dele foi derramado. Uma única vez. Não sendo mais necessário expiação. Não sendo mais necessário derramar sangue. Não sendo necessário mais calvário, madeiro, cruz, sofrimento. Não era mais necessário. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Um pouquinho mais à frente ainda, em Hebreus 10, se você seguir um pouquinho mais à frente ali, você vai ver a obra sendo concretizada, a obra sendo finalizada. Hebreus 10, 16 e 17 até o 18 nós podemos ver. Hebreus 10, 16 diz assim, ó: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Olha só que lindo. Diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. E acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Está terminado. A obra está concluída. O serviço está entregue. A obra está feita. Os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. As nossas limitações, agora o Senhor já não olha mais para elas. Ele olha para Cristo, o sacrifício perfeito, o sangue do inocente derramado. Nele não havia pecado, nele não havia mancha, nele não havia mácula, nele não havia nada que pudesse condená-lo. Mas ele mesmo assim foi à cruz. Mesmo assim ele quis morrer por mim e por você. Mesmo assim ele quis que eu e você fôssemos restaurados, resgatados por ele. Isso é lindo e maravilhoso, não é? E ao mesmo tempo é assustador. E ao mesmo tempo é assustador. Por quê? Porque nós estamos diante de Deus. E diante de Deus não se brinca. Diante de Deus se faz certo. Diante do Deus ordeiro se faz conforme Ele mandou que fizesse. É lindo, é maravilhoso, glória a Deus, aleluia, sim, mas também é necessário que agora, em Cristo Jesus, nós vivamos verdadeiramente em novidade de vida. O nosso coração tem que ser um coração quebrantado, um coração humilde, aonde nós somos conciliadores, aonde nós temos que segurar na mão de quem quer que seja para ajudar a andar. Nós temos que verdadeiramente o mundo olhar para nós e ver em nós pessoas verdadeiramente transformadas, de verdade. Agora a nossa vida tem que ser um exemplo de Cristo. Um exemplo de Cristo. Fomos chamados para isso. Nós vamos ver algumas coisas acontecerem no Primeiro Testamento, irmãos, que
que chega a assustar, e não mudou nada, era tipo do que ia acontecer agora, lá era sombra, agora aqui é a realidade. Então agora é mais, vamos dizer assim, agora o negócio é sério mesmo, não que antes não era, e nós vamos mostrar alguns fatos. Um tal de Uzá e Aiô, eles foram em um dado momento, né, lá vai estar registrado isso, primeiro isso, está lá em 2 Samuel 6, 2 Samuel capítulo 6, vamos ler, irmãos, glória a Deus, né? Nós perdemos tanto tempo diante da televisão vendo um monte de cabeça dura correr atrás de bola, e nós vamos ler a palavra poderosa do Senhor, né? Lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 1, 2 Samuel capítulo 6, versículo 1, vou ler junto com o Diego, hein? Nem eu achar aqui, mas vai demorar. Diz assim, e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. O que ele estava indo fazer? Resgatar a arca da aliança. Jesus, não consegui. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balaim de Judá, para levantar dali para cima a arca de Deus, sobre qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Lembra da arca da aliança? Que estava ali as tábuas da lei, o maná, né? Lembra o cajado que floresceu, que simbolizava toda a presença do Senhor. Segue-se. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, que não tinha nada a ver com o negócio, não tinha que pôr a mão em nada, caiu, deixa cair, vou pôr a mão nisso nada, nisso não, lugar da presença do Senhor, né? Então, pôs sobre um carro novo, e no versículo 4 diz assim, e levando-o para a casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumento, né? De pau de faia, como também de harpas, como também de saltérios, e como tamborins, e com pandeiro, e com símbolos, uma festa só. E chegando à eira de Nacon, estendeu a Uzá a mão, a arca de Deus, e pegou nela, porque os bois deixavam pender, ela pendeu para um lado lá. E então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Olha só, aquilo era sombra, tá? Agora, lá era ensaio, agora é verdade. Como eu disse, é maravilhoso, nós estamos na presença de Deus, glória a Deus, aleluia, tá bom, mas agora é valendo. Lá era assim, e agora fazendo a obra de Deus, sendo verdadeiramente exemplos de Cristo na terra, o verbo de Deus se encarnou e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, e Ele nos salvou e nos resgatou, e agora nós somos o quê? Lampejos dessa luz maravilhosa. Amém. Lá era ensaio, agora é de verdade. E agora que o negócio é sério, irmãos, lá o negócio pendeu, deixa eu segurar, a hora que ele remou a mão, o Senhor colocou uma rodura nele, arrebentou ele no meio, caiu um raio lá, sabe Deus, e arrebentou todo ele. E Davi falou, meu Deus, eu acho que eu não vou nem levar para minha casa. E ele vai e deixa na casa de um homem chamado Obed-Edom, e deixa lá essa casa por um tempo, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. Deixou-se a casa de Deus e a obra de Deus, irmãos, é coisa muito séria, é coisa maravilhosa, mas é coisa muito séria. Nós temos que ser sérios com as coisas de Deus. É tudo lindo, né? Oba, mas tá bom, agora é sério, irmãos. Agora é hora de, vamos dizer assim, né? Era sombra dos bens futuros, agora chegou os bens futuros. Agora é a hora de nós verdadeiramente sermos a luz de Cristo que vai brilhar nesse mundo de trevas. Celebração da ceia do Senhor. É hora de nós falarmos, eu faço parte disso. Eu faço parte dessa bênção maravilhosa. Eu vou entrar pelos portões celestiais. Eu vou estar com Cristo sentado à mesa. Eu vou ajudar a julgar os anjos caídos. Eu vou ajudar a julgar as nações. Tem ideia disso, irmãos? Tem noção disso tudo?
É isso que está destinado para a igreja, para a noiva do Cordeiro, para mim e para você. Somos sérios lá no nosso trabalho. Tem que ser, né? Senão não vai ganhar as contas. Se for empresário, perde os clientes. Tem que ser sério. E com as coisas do Deus Todo-Poderoso, que um vacilo de um tal de usar, custou-lhe a morte. Nós temos que estar diante do Senhor, cheios de temor. Não é de medo, não, é de temor, irmãos. Medo nós temos das coisas ruins, né? Mas do Senhor nós temos temor de andar diante dele com integridade, o nosso Deus Todo-Poderoso. Passar para a humanidade segurança. Falei para os irmãos na escola dominical hoje de manhã, né? Estávamos vindo de um aniversáriozinho da Gabi, né? E tinha um acidente ali, né? Saindo de Cravinhos, tinha acabado de acontecer, né? Eu parei, aí eu fui lá, a mocinha estourou os airbags, o carro dela estava todo cheio de fumaça, estava respirando aquilo, e todo mundo passando e indo embora. E eu falei, não, tem alguém ali. Fui lá, abri a porta, deixei o vento entrar, eu vi o homem saindo do outro carro, ajudei ele também, e a hora que eu segurei na mão da moça, ela falou assim, moço, não solta minha mão não. E sentiu a segurança. Estava ali o servo do Senhor, irmãos, o estendido desse corpo maravilhoso que nós participamos. Nós temos que passar isso para a humanidade. Eles têm que ver em nós Cristo Jesus. Nós somos parte disso, irmãos. O mundo espera de você e de mim que nós sejamos a imagem de Cristo. Exatamente isso. Ele é a cabeça e nós somos corpo. Fazemos parte da mesma coisa. E glórias ao nome dele, irmão. O mundo tem que ver em você, tem que ver em mim o brilho de Cristo, para a glória dele, para a honra dele. Não tem nada em nós de bom, é tudo dele. Esse é só um lampejo. Ele é a luz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Isso tudo é maravilhoso, mas também é assustador. Nós estamos diante de um Deus justo e poderoso. Temos que ser o exemplo de Cristo na terra. É uma grande tarefa, não é uma tarefa fácil. Muitos estão vendo o Evangelho como algo, vou lá, estou lá no meio do povo. Não, irmão, você não está no meio do povo, você é corpo de Cristo. Nós temos que entender o que fazemos aqui. A igreja não é um lugar de entretenimento, é um lugar de servir e adorar ao Deus Todo-Poderoso. Não é um lugar onde nós vamos, vou lá ver os irmãos hoje. Não, nós não vamos ver os irmãos, nós vamos vir aqui juntos para adorar ao Deus Todo-Poderoso, para lembrar que alguém morreu por você, para lembrar que o sangue foi derramado por você, para lembrar que você estava perdido e foi achado, para lembrar que você estava em trevas e agora está em luz. Quem está em luz só leva a bênção. Aonde tem embaraço, você leva o desembaraço. Aonde tem trevas, você leva a luz. Aonde tem tristeza, você leva a alegria. Aonde tem insegurança, você leva a segurança. Fora disso, não tem Jesus. Fora disso, não tem salvação. Fora disso, ainda não chegou a Cristo. E é necessário que chegue. Lembra de Paulo, quando ele encontrou um tal de Alexandre, o latoeiro? Ele fala assim, esse eu entreguei a Satanás. Meu Deus. Cuidado. Ele fala de Alexandre, o latoeiro. Me causou muitos males. Ele eu entreguei a Satanás, para que o corpo seja destruído e a alma seja salva. Olha isso. Servir a Deus é coisa maravilhosa. Não tem coisa melhor, mas tem que ter cuidado. É como trabalhar, quem é da saúde, é como trabalhar numa UTI, numa unidade de avançada de tratamento. Você não pode deixar, você não pode passar a mão num lugar contaminado e levar lá, que você vai matar o paciente. Né? Você tem que ter todo o cuidado. A pessoa que mexe com eletricidade, ele não pode vacilar. Se ele vacilar, ele toma um choque terrível. Diante do Senhor, irmãos, é muito mais que isso. É lindo e maravilhoso, mas é também assustador. Amém? Glória a Deus, que essa palavra possa chegar aos vossos corações, que nós possamos sair daqui cheios
de alegria, cheios de poder, cheios de consciência que o Senhor morreu por nós, cheios de confiança que Ele se entregou por nós. Ao participarmos da ceia do Senhor, nós estaremos lembrando do sacrifício de Jesus. Nós estaremos lembrando que alguém morreu para que você estivesse aqui hoje. Alguém derramou o seu sangue para que você estivesse aqui hoje. Alguém entregou o seu corpo para ser moído para que você aqui estivesse hoje. Faça isso com entendimento. Faça isso com sabedoria, sabendo o que você está fazendo. Era essa a recomendação do apóstolo. Quando ele escreve lá em 1 Coríntios capítulo 11, onde ele vai dizer, vai orientar os irmãos sobre o sacrifício, sobre a ceia do Senhor. Estavam fazendo tudo errado, e ele estava preocupado com tudo isso. E ele disse para os irmãos lá em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E muitos interpretando erroneamente a palavra do Senhor, pode estar em pecado, se brigou com a mulher, é melhor que não. Não, a Bíblia está falando para você entender o que você está fazendo. Brigou com a mulher? Não briga não, tá? Mas não é isso que te impede de participar do corpo do sangue. Pede perdão correndo e participa. Não é para brigar não, né? Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. É entender o que está acontecendo. O que eu estou fazendo? Estou comendo um pãozinho que a irmã Rosa fez. A irmã Rosa está cuidando da amada mãe dela, não está aqui conosco, mas ela que fez o pão. Não, você está participando do corpo do Senhor. Está bebendo um suquinho de uva? Não estou bebendo o sangue do Senhor derramado em memória do que Ele fez por mim. Lembrança, memória, sacrifício. Vou chamar os nossos diáconos. Não, hoje, Genival, desculpa, perdão. A irmã Michele e o irmão Renato estarão vindo à frente, eles estarão distribuindo a ceia. A sua companheira já está ali, ela está aquecendo, né? A Cíntia está assim, só no aquecimento. Daqui a pouco ela está batendo um bolão de novo aí, glória a Deus, né? Nós vamos agora à celebração. Vou pedir para o Renato me dar aqui um pedacinho de pão e também um cálice do Senhor. Nós temos aqui um pedaço de pão, uma porção do suco da uva. Nós vamos orar para começar a celebração da ceia. Depois os nossos irmãos estarão distribuindo. Você recebe e aguarde. Depois nós estaremos orando exclusivamente para cada um dos elementos. E assim nós participaremos todos juntos do corpo e do sangue de Jesus. Vamos orar? Depois nossos irmãos estarão louvando ao Senhor e nós vamos ficar em espírito de oração, irmão. Então lembra que o ensaio já foi lá no primeiro Testamento. Agora no segundo é valendo, tá? Não é ensaio, não é treinamento, é realidade. Diante de um Deus Todo-Poderoso. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno e poderoso, Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, nos reunindo para a celebração da ceia do Senhor. Pai, em lembrança, em memorial do sangue do Senhor derramado, em memorial, Senhor, do corpo do Senhor moído por nós no madeiro, Pai. Pai, neste momento nós celebramos a nossa restauração, o nosso renovo, Senhor. Nós celebramos, Senhor, a nossa libertação. Nós liberamos, Senhor, celebramos, Senhor, o nosso resgate.
nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela obra da cruz, pela obra do madeiro, Senhor, pelo sacrifício de Jesus. Em nome de Jesus, teu Filho, nós oramos e agradecemos. Amém. Nossos irmãos estarão distribuindo os elementos, enquanto nossos irmãos louvam ao Senhor, e você fica em espírito de oração, louvando ao Senhor e engrandecendo o seu santo nome. Ao receber, aguarde para todos nós participarmos juntos.
tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos todos. Todos receberam o suco de uva? Vamos apresentar ao Senhor. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, está em minhas mãos, Senhor, uma parte, uma porção do suco da uva, Pai. Ó Deus, que neste momento simboliza, ó Pai, o sangue de Jesus, teu Filho amado, derramado por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Obrigado, Senhor, por nos perdoar os nossos pecados, por resgatar a nossa alma, Senhor, das garras do maligno. Obrigado, Senhor, pela nossa redenção. Obrigado, Senhor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos todos. Graças a Deus. Estão felizes, irmãos? Estão contentes? Não tem alegria maior do que isso, irmãos. Não tem paz no coração maior do que isso. Não tem alegria nenhuma do mundo que pode substituir essa alegria de servir ao Senhor, de participar do corpo e do sangue de Jesus, de saber que o seu nome está escrito no livro da vida, que ao fechar os olhos aqui, você abrirá na eternidade. Se a trombeta do Senhor tocar e a igreja for chamada, você estará lá. Amém? Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Isso tem que nos trazer muita alegria. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós já estamos chegando ao final desse culto, dessa celebração. Sou grato a Deus por esta rica oportunidade de estarmos aqui juntos para adorar ao nosso Deus. Sou grato pela vida do Lucas, pela vida da Jennifer, por ter estado conosco, e são sempre muito bem-vindos nesta casa, esse lugar simples, mas de servir ao Senhor, de adorar ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Vocês não viram nada muito extravagante, né? Não viram muita gente dançando, não tem isso, infelizmente. Mas tem a palavra de Deus, a palavra pregada que vai nos levar para o céu. É isso que nós precisamos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós temos alguns avisos para dar, né? Na quarta-feira nós teremos o nosso culto de oração e vai ser uma bênção. Os irmãos estão convidados para estarem aqui.
nós vamos continuar orando uns pelos outros, servindo ao Senhor com alegria. Na quinta-feira não terá dorgas porque é feriado, né? E como vai ser um feriado, o pastor não tira férias. Oh meu Deus, não tira férias. No serviço não dá para tirar também, né, Luiz? Tem que trabalhar. Em empresa você tem que trabalhar, não tem tempo de tirar férias. Aí quando tem um feriadozinho um pouquinho prolongado, a gente dá uma escapadinha. Então o pastor Luciano, ele vai estar aqui domingo que vem, aí eu vou aproveitar para dar uma esticadinha, né, amado? Olha, esticadinha na vara, pescar. Olha. Deus é bom, né? Bom demais. Então na sexta nós não vamos ter o estudo bíblico, tá? Os irmãos estão de folga. Na outra sexta, sem ser dessa, nós vamos encerrar o livro de Efésios, né? Se o irmão Milton estiver bem, ele vai estar bem, né, irmão Milton? Ele vai dar aula da escola dominical, glória. Ô pastor, o pastor não fala, amém, irmão Milton? Ô glória. Renatão vai estar aqui para dar aquela força, todo mundo aqui na escola dominical, nossos guerreiros, vai ser uma bênção. E à noite o pastor Luciano vai estar aqui celebrando o culto, adorando ao Senhor. Não muda nada, irmãos, é o nosso Deus, é o nosso Deus. O culto continua, a obra continua. E nós já estarei também no domingo mesmo, já volta, já estamos aqui, mas chega meio tarde, né? Fica difícil para vir no culto. Mas se chegar cedo ainda apareço por aqui. Um bom soldado. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu acho que isso é quase tudo, que ela levantou o dedo. Ela tem que dar um aviso. Vem cá, amado. Dá o aviso. Oi? Os jovens, obrigado, Diego, esquecendo. Os jovens, sábado às 19 horas, viu? Não esqueçam dos jovens no sábado às 19 horas. Eu parei na sexta, né? A escola dominical, 9h30, no mesmo horário. E amanhã vai dar um aviso para as irmãs. Coisa boa, hein? Olha. Boa noite de novo, a paz. Dia 17/7, é uma sexta-feira, nós vamos estar fazendo um acampadente com as crianças, tá? Então as mamães aí que têm as crianças, tragam eles na sexta-feira a partir das 7 horas, e aí eles vão dormir aqui na igreja, e aí os pais buscam no sábado às 9 horas da manhã, tá? Vão tomar um café, e aí a gente já vão estar dispensados. Vai estar eu, a Jéssica, a Samara e a Kézia, tá? Nós vamos estar aqui com eles. Vai ser uma bênção, vamos ter palavra, brincadeira, comilança e assim vai. E aí vale night para os papais, tá? Saiam, vão passear, dar rolê na sexta-feira, que os filhotes vão estar aqui com a gente, tá bom? No dia 18, no sábado, às 17 horas, nós vamos ter um encontro com as mulheres, tá? Vai ser um tempo muito abençoado. A Ana Targa é uma organizer, né, Thalita? Ela não é cristã, mas ela é uma bênção. Nós estivemos conversando com ela e, gente, vocês vão ficar encantadas. Me deu assim, 5 minutos, organizei uma parte da minha casa, organizei a cozinha da igreja. É uma bênção, vocês vão amar. Vamos vir, vai ser uma bênção, vamos ter sorteios e acredito que através dela o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações em termos de organização, organizar a nossa vida, o nosso tempo, e tudo isso está na Bíblia, né? O Senhor gosta de coisa organizada e nós temos que aprender isso também, tá? Dia 8/8, nós vamos celebrar o jantar de honra com os pais, né? Vai ser uma bênção, todos os papais estão convidados, tragam os seus filhos, tá? A inscrição vai ser R$30, se você for pagar no dinheiro, R$30. Se você for fazer um Pix para a igreja, você coloca R$30,07, para na hora da gente ver as ofertas, a gente está distinguindo ali os 7 centavos que está sendo destinado aos pais. Se a sua conta deu R$120, você vai fazer o Pix de R$127, tá bom? Crianças até 5 anos não vão pagar, de 6 a 10, R$15, e acima de 10,
a bênção. Nós estamos em julho. Se você quiser pagar metade agora, metade depois, fala com a Thalita, fala com a Léo, comigo. Aí vai ser uma bênção. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Dia dos Pais, celebrar, né? Coisa boa. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé. Já chegamos no nosso final. Agradeço os irmãos pela compreensão de nós termos estendido um pouquinho aí o culto, termos que começar um pouquinho mais tarde por conta da logística dos irmãos saírem, né? Depois não chegarem aqui na hora que estava acabando. Tudo bem, pressão, tudo meio tristinho, né? Mas não acabou chegando tudo certo, né? Amém. Mas que pena, né? Eu estava, lógico, torcendo pelo nosso Brasil. Sou brasileiro. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então vamos orar e já vamos seguir para os nossos lares. Os irmãos não saiam antes de eu ir à porta para poder cumprimentar cada um dos irmãos e desejar a vocês uma semana de bênção. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso e Santo, Senhor, somos gratos por mais uma noite que o Senhor nos deu, esse presente, ó Pai, de estarmos aqui para celebrar a ceia do Senhor, fazermos lembrança da sua morte e ressurreição. Pai de amor e bondade, obrigado por cada alma que esteve aqui, por cada pessoa que quis aqui celebrar ao Senhor, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, Pai. Que o Senhor possa nos levar em paz aos nossos lares, que o Senhor possa, Senhor, nos dar a alegria, Senhor, de termos uma semana cheia da Tua presença, Pai. Nós somos gratos por tudo que fizeste por nós e tudo que fará por nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Faz assim com a sua mão. Nós estaremos dando a bênção apostólica e logo depois nossos irmãos estarão louvando ao Senhor. Não saia sem cumprimentar pelo menos 90%. 10% você pode deixar passar, mas 90% não, cumprimenta cada um. Não deixa de... Esses 90 é eu que vou estar lá na porta, esses 10, né? É eu que vou estar lá na porta. Então cumprimente cada um e vamos nos confraternizarmos, né? Nós participamos de uma festa maravilhosa, então vamos nos confraternizarmos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.